Boa noite, igreja. Vamos abrir pela última vez nesse ano, pelo menos aqui no culto, né? O grupo familiar a gente sempre tem uma repetição, um aprofundamento que a gente tem aqui, mas aqui no culto, a última vez esse ano, Tiago, capítulo 5, os seus dois últimos versículos, Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu nas últimas semanas e meses para estudar a carta do irmão do teu filho Jesus, Tiago. Nós te agradecemos, Pai, por essa carta tão pequena, tão preciosa, tão profunda e muitas vezes desafiadora. E pedimos, Pai, que agora nessa última exposição da carta, que o Senhor nos ajude a lembrar daquilo que foi ensinado até agora, tantas e tantas lições, e que, às vezes, por conta de nossa limitação, por conta de nossa desatenção e por tantos outros fatores, escapam do nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor recoloque essas verdades no nosso coração, especialmente essa última, que é o encerramento, aquela nota final da carta que deve permanecer em nossos corações para todo sempre. Nos ajuda a guardar a Tua palavra e a viver ela todos os dias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar aqui a exposição do texto, eu queria te chamar para um desafio, de certa forma. Eu quero que você olhe para a pessoa que está na sua frente. Não precisa ser exatamente na sua frente, mas a próxima pessoa na sua frente na igreja. Se você está nos primeiros bancos aqui, pode olhar para trás, tá? Eu deixo dessa vez. Pense na pessoa mais próxima de você, ou para frente ou para trás. Olhou bem para ela? Reconhece essa nuca? Se é membro aqui da igreja, você já conhece a nuca de longe. O que você faria se essa pessoa que você acabou de observar e que você conhece tão bem a nuca, não aparecesse aqui por 2 domingos? Eu não sei quem está exatamente na sua frente, eu paro aqui o contado até para imaginar, mas o que você faria se exatamente essa pessoa na sua frente, essa que você olhou e pensou, não viesse para cá nos próximos 2 domingos? E se ela sumisse por 2 meses? E se ela não aparecesse aqui em 1 ano? Talvez você olhando agora pense assim, não, eu ia falar, eu ia ajudar, afinal de contas, a pessoa aqui na minha frente é meu amigo. Conheço a pessoa, décadas aqui na igreja. Mas essa pergunta que eu estou fazendo hoje, talvez se a gente fizesse há 1 ano atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, talvez você repararia que aquela pessoa que você olharia na sua frente, hoje já não está mais aqui. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Talvez aquela pessoa, ela começou assim, 1 semana, 2, 1 mês, e nunca mais voltou. O processo de se afastar da verdade, ele é extremamente gradativo. Tirando um caso ou outro, no qual uma grande decepção, uma grande mágoa, um grande trauma, muitas pessoas que se afastam da igreja, da comunhão, acabam fazendo isso de uma forma muito simples. É um domingo que você não está muito bem, você não está muito com vontade de ir na igreja. Aí, no outro, tem um compromisso. No terceiro, você fica assim, ai, preguiça. Já não fui, deixa. Passa 1 mês e pensa, poxa, depois de 1 mês se eu voltar, o pessoal vai pensar, vai chamar de visitante. E começa a surgir a vergonha, começa a sentir um certo ressentimento. Poxa, tem 1 mês. O Eliel não falou comigo em 1 mês. A Nádima não virou e falou para mim, como é que você está? Em 1 mês. Eu acho que aquele povo não gosta de mim. Eu vou embora daqui. Muita gente começa assim. Alguns começam de uma forma um pouco mais intencional. Eles cometem um pecado e pensam, poxa, e se alguém da igreja descobrir? E se alguém ficar sabendo o que eu fiz? E se eu pedir ajuda e não for ajudado, na verdade for exposto? Quer saber? Aquela igreja está cheia de hipócrita. Aposto que metade dos homens ali, metade das mulheres ali faz o que eu fiz. Então, assim, eu não preciso daquele tipo de gente. Ou, chega num dia, não gostei desse louvor, não gostei da letra, não gostei do ritmo, eu acho que isso aí não está de acordo com a Escritura, eu vou procurar outra igreja. E aí começa em outra igreja. Aí você percebe que lá você também não vai gostar. Porque quem não gosta de uma coisa assim, começa a não gostar em todo lugar que vai. E começa a virar um turista eclesiástico, começa a passar por um monte de igreja e no final não para em nenhuma. O ponto é, meus irmãos, que para se afastar da igreja é 1, 2.
É a coisa mais fácil do mundo e por diversos motivos. Se eu ficasse aqui falando de vários outros, exemplificando, poderia passar a noite toda. O ponto é que se afastar é muito fácil. E Tiago, aqui no final da sua carta, ele está nos chamando a refletir sobre isso, a refletir no final de tudo aquilo que ele nos ensinou, como que eu lido com a igreja. Porque Tiago, desde o começo, está chamando a gente de um termo muito recorrente em toda a carta. Como é que começa o versículo 19? Meus irmãos. Irmãos. Irmãos, irmãos, irmãos. Se você contar quantas vezes tem irmãos na carta, você vai perder a conta de tanta vez. Parece que é a vírgula de Tiago. Meus irmãos, irmãos, amados irmãos, queridos irmãos. Toda hora é isso, porque ele está chamando a gente. Prestem atenção. Porque Tiago tinha no seu coração uma urgência muito grande. Uma urgência de um pastor, uma urgência de um líder eclesiástico, que olha para a sua igreja agora passando por dificuldades, que vimos durante toda a carta quais são, e ele vê que muita gente está se desviando. Não é à toa que é uma carta tão difícil. Porque Tiago está lidando com gente que está prostituindo a fé por conta de dinheiro, tem gente que está ficando ansiosa, tem gente que está culpando Deus, tem gente que está bajulando os ricos, tem gente que está perdendo a paciência, tem gente que está fofocando, tem gente que está com problemas de relacionamento, tem gente que fala e não faz nada, tem gente que não busca sabedoria de Deus, sim a sabedoria de baixo, tem gente que faz planos como se fosse Deus e não fosse humilde, pó dessa terra, tem gente fazendo tudo errado, gente que não ora, gente que não sabe lidar com as riquezas, gente que não tem paciência. Tiago está lidando com uma igreja em crise. E ele, como pastor daquela igreja, ele está constantemente, irmãos, presta atenção, irmãos, presta atenção. E tudo que ele está falando é para que aquela igreja, agora, nos últimos 2 versículos da carta, entenda o que ele está fazendo. E o que ele quer é que agora, ao final dessa carta, fique de gosto na nossa boca. Sabe quando você come algo bem gostoso? Toma uma bebida bem gostosa? E fica aquele gostinho na boca, você fala assim, não quero nem escovar o dente agora, não. Quero ficar pelo menos meia horinha, 2 horas. Eu sei que você faz isso, também faço. O problema é que a gente esquece e depois não escova mais o dente, né? Mas você quer sentir aquele gosto, você quer que aquilo fique com você. É aquele perfume da pessoa amada que você sentiu e você não quer que vá embora. É isso que Tiago quer deixar no final da carta. E por que disso? Porque se você leu já o Novo Testamento, pelo menos as cartas de Paulo, você vai lembrar que Paulo termina assim, eu, Paulo, e o irmão Timóteo, e o irmão Sóstenes, enviamos saudações, paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, que traga, é uma saudação final. Era o costume da maior parte das cartas terminar assim. Mas Tiago tem uma mensagem tão urgente, tão desesperada, no termo, se a gente pode falar assim, que ele quer que a carta termine com uma nota assim, meus irmãos. Vocês sabem que eu amo vocês, vocês sabem que eu quero muitas bênçãos, mas o ponto não é esse agora. O ponto é, cuidem uns dos outros. Se for resumir essa mensagem em uma frase, é, cuide uns dos outros. Por isso que Tiago termina a carta de forma abrupta. Não tem um tchau, um até logo, desejo ver vocês. É um cuide e fique com isso. Guarde essa mensagem dentro do seu coração. E isso é importante porque desde o versículo 13, Tiago falou várias e várias vezes algumas expressões entre vós, uns aos outros. Se você contar, vai aparecer 6 vezes nos últimos versículos da carta. Porque Tiago está querendo afunilar a mensagem. Antes era ele, o profeta, o apóstolo, o líder Tiago, falando com uma igreja, mas agora ele está chamando a gente a continuar ouvindo ele, mas começar a olhar ao redor. Olhar para quem está na sua frente, atrás de você, do seu lado, e começar a perceber que aquela mensagem que ele gastou tanto tempo ensinando para a igreja, agora deve entrar no seu coração e partir de você. Agora que você aprendeu as grandes lições que Tiago tem, ou pelo menos tentou aprender e guardar, agora Tiago chama você para ser um novo Tiago, um repetidor daquela mensagem. Porque o texto diz, meus irmãos, se algum entre vocês, um cristão, se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Quem está fazendo isso aqui, em primeiro lugar, é o próprio Tiago. Ele está dando exemplo. Ele está chamando uma igreja que está se afastando do caminho correto para agora voltar ao caminho da verdade, ao caminho certo. E ele está fazendo isso para mostrar, igreja, eu não estou sendo um hipócrita. Eu estou pedindo para vocês fazerem aquilo que eu faço com vocês. Todo o meu zelo, todo o meu cuidado, todas as histórias, aplicações, parábolas, alusões à Escritura, tudo aquilo que eu ensinei até agora é para que você aprenda a cuidar uns dos outros. Esse foi o meu motivo como pastor para escolher essa carta para pregar aqui nessa igreja. No primeiro semestre, nós vimos a carta aos Efésios, em que vimos o que é a igreja, qual que é a base da nossa união, o que é ser igreja, o que é igrejar, é viver essa vida de comunhão. E nós aprendemos que você sozinho não é igreja. Por isso, essa comunidade é fundamental. E então, Tiago seria, na minha tentativa como pastor dessa igreja, chamar a gente para refletir como que eu lido com problemas na igreja.
Porque é muito bonito falar, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu querido irmão. Mas é verdade isso. Mas também é verdade que às vezes a gente briga. É verdade que às vezes tem desentendimento. E é importante, então, dosar com a própria Escritura essas duas ênfases. Paulo nos mostrou a beleza da igreja. Agora, Tiago nos mostra a parte suja da igreja. E fala como a gente lida com ela. Por isso, eu quero te convidar hoje a buscar pela última vez na carta a sabedoria para permanecer no caminho, tanto você como a sua igreja, a pessoa que está na sua frente, atrás, do lado e até aquela que não está aqui hoje. Vamos falar um pouquinho delas também. Então, meus irmãos, em primeiro lugar aqui no texto, nós vamos encontrar a igreja sendo um ambiente de cuidado. Na passagem anterior, do versículo 13 a 18, vimos que a igreja é um ambiente de cura, um ambiente na qual Deus nos cura de nossos pecados, das mágoas e traumas do passado, nos cura de enfermidades, mas Ele também quer que nós sejamos uma comunidade de cuidado mútuo. Então, Ele nos conta uma situação hipotética, na qual Ele diz, meus irmãos, prestem atenção, se algum de vocês aqui, imagine a sua igreja local, aqui na freguesia, se alguém aqui da freguesia do Ó se desviar da verdade e alguém o converter, antes a gente vê o resultado, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter. Essa situação hipotética de Tiago, infelizmente, ela é muito real. É verdade que, se você olhar o hall de membros da nossa igreja hoje, nós temos o cuidado de tentar todos os anos, no começo ou no final do ano, nós olharmos o hall de membros, que é a lista de membros que professaram a sua fé são membros dessa igreja, e ver quem que está ali e que permanece. Quem que não está ali e que está agora conosco para colocar. E, infelizmente, às vezes, pessoas que estão ali, mas não estão mais aqui. E não é porque transferiu de igreja, porque mudou, enfim. É porque às vezes afastou da fé. E às vezes a pessoa não chegou nem ao ponto de apostatar, ao ponto de, cometi um grande pecado, fui disciplinado, não quero mais nada com Deus. Não. É aquele esfriamento gradativo. Tem pessoas aqui da igreja que não estão aqui hoje, que eu mandei mensagem há meses atrás, falando, irmão, sentimos sua falta. Meses depois, irmão, sentimos sua falta. Tá bem? Tô bem. Aí dá vontade de perguntar, tá bem por que você não vem na igreja? Crente que está bem, vem na igreja. Se você não vem na igreja, você não está bem. Você está muito doente, você que não percebeu. E alguns vão nisso. E o Lutero, ele dizia, se desse para levar alguém para o céu na marra, ele levaria pauladas. Mas não dá para fazer isso. É o sonho de todo pastor. É pegar o povo e arrastar para o céu. Mas não dá. Infelizmente não dá. O que nos cabe é olhar para situações como essa, na qual alguém se desvia da verdade, e buscar a conversão dessa pessoa. E como que isso funciona? Primeiro, a gente tem que entender por que alguém se desvia. O texto fala o seguinte, se alguém se desviar da verdade. E o que é a verdade? Essa é uma pergunta de milhões, né? Filósofos ficam debatendo ela desde a origem do mundo. Mas a questão aqui é que essa verdade é o cristianismo. É o caminho que Jesus ensinou. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E conhecer a Cristo e viver Cristo é viver tudo aquilo que Ele ensinou. Por isso que Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não dá para falar que eu amo a Jesus se eu pego os mandamentos dele e não conheço. Ou pego os mandamentos dele e falo assim, não importa, o importante é amar Jesus. Ele vai falar, olha, se você me ama, ele disse isso, se você me ama, você vai pegar tudo aquilo que eu disse que eu quero para a sua vida e vai buscar viver. Quem ama, obedece, primeiramente a Deus. Quem ama, obedece a Deus. E aqui o problema é que alguém se desviou da verdade. Como eu disse na introdução, às vezes isso acontece de forma muito gradativa. Talvez você, sem perceber, esteja no processo de se desviar da verdade, e você só vai perceber talvez quando for tarde demais. Sabe como muitas vezes o processo de se desviar acontece? Começa primeiro quando você pensa que a leitura bíblica não é algo mais tão importante assim. Eu sei, vivemos em um país com muita dificuldade na leitura, muitos talvez de vocês passaram pela escola com sufoco, alguns não fizeram ensino superior e às vezes têm a dificuldade de ler coisas comuns no dia a dia. Não estou querendo colocar um fardo sobre você, porque não tem um versículo na Bíblia, lerás a Bíblia, até porque a Bíblia não existia na época da Bíblia. Mas temos recursos hoje. Você pode, na sua igreja, como foi o caso em centenas, talvez milhares de anos da igreja, ouvir, pelo menos no domingo, com atenção a leitura da Palavra de Deus. Talvez, hoje, com tantos recursos que temos, ouvir a Bíblia em áudio, no YouTube, no Spotify, onde for. Talvez pedir para alguém da sua família, alguma outra pessoa, ler para você, não precisa nem ser crente, até uma oportunidade de evangelizar. Por favor, você pode ler para mim esse texto da Bíblia? Eu não consigo ler, eu queria que você lesse para mim. Pode ler para mim? Aí você já aproveita para a pessoa ouvir a Bíblia e você também escuta. O ponto é, quando nós começamos a negligenciar a Escritura, já é uma das formas da gente começar a se desviar. Porque na hora que você não sabe o que Deus quer, o que Deus é e o que Ele espera de nós, qualquer coisa serve. Quem não tem um mapa, não está perdido. Está seguindo o seu próprio caminho.
Mas quem tem um mapa em mãos e o ignora, esse está completamente perdido. Então, a pessoa que está se desviando da verdade, ela começa primeiro desprezando as verdades do Evangelho, sendo primeiro pela leitura bíblica, mas também na comunhão dos irmãos. Como eu disse agora há pouco, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, esse livro aqui, ele é muito moderno. Quando Gutenberg fez a prensa, lá na Idade Média ainda, finalzinho da Idade Média, nós tivemos uma grande revolução. Mas mesmo quando ele inventou e começou a produzir livros em grande escala, ainda assim era muito difícil. Muita gente não sabia ler, muita gente não tinha dinheiro para comprar livro. Hoje, às vezes, livro é caro, naquela época era ainda mais. Então, assim, a educação, o processo de leitura e adquirir materiais, por vezes, é difícil. E eu não quero, de novo, que você coloque um fardo sobre você se você não tem essa habilidade na leitura. Deus te ama do mesmo jeito. O ponto é que o que a igreja fez esse tempo todo? O que a igreja fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja até termos uma época como a nossa, com tanta facilidade? Os membros da igreja vinham à igreja. Se reuniam nos seus grupos menores da igreja. Reunião de oração, grupos familiares, o nome que tinha em cada época. Porque naquele momento, você que não tem tanta facilidade, não tem tanta disciplina, não tem tanto conhecimento, não tem facilidade para interpretar a Escritura, pode ouvir ali de um irmão mais velho falando o seguinte: vamos ler Tiago hoje? Tiago nos diz o seguinte, e a pessoa lê para você, a pessoa explica para você, a pessoa até aplica às vezes para você, que é a parte mais difícil. Viver em igreja é uma tremenda bênção. O problema é que às vezes nós esquecemos da leitura, quando você consegue ler, esquecemos da comunhão, que é o lugar onde você vai aprender o caminho da verdade. Além disso, quando você negligencia o estar na igreja, você está experimentando na sua própria vida aquela ideia do carvão que é tirado para fora da brasa. Quando você se afasta do corpo, aquele membro amputado, ele vai gangrenar, ele vai apodrecer, ele vai morrer. Nenhuma parte do corpo vive de forma saudável longe do corpo principal onde há a vida, o coração que pulsa. Por isso, meus irmãos, aqui ainda nessa primeira parte sobre o desvio, é importante pensarmos, como que alguém se desvia? Será que eu estou me desviando? Como que você enxerga a sua frequência aqui no culto? Você estar aqui na igreja? Ah, mas eu acompanho pela internet. Graças a Deus por isso, em algumas situações. Porque tem uma hora que você dá vontade de quebrar a câmera. Porque depois da pandemia, tivemos a facilidade de transmitir os cultos e ajudar aqueles que não podem vir. Por exemplo, temos a dona Alvina, a Betinha, a dona Vivian, várias senhoras e senhores da igreja que não têm acessibilidade de estar aqui. Pessoas em momento de enfermidade, pessoas que por um motivo de alguma viagem, um contratempo, não podem vir de emergência. E podem, através da transmissão, ouvir e participar de alguma forma disso aqui. Mas o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, está frio, está chovendo, tem jogo, tenho família aqui em casa, tenho visita. Não estou muito animado, não. A gente começa a colocar um monte de empecilho. Ah, mas pelo menos eu vou assistir. Tem casos e casos. Quando é sua única alternativa, se alegre nisso. Mas quando não é, eu aposto que qualquer uma dessas pessoas que eu mencionei, que não pode estar aqui hoje por uma condição além da sua capacidade, daria tudo para estar no seu lugar aqui hoje. E às vezes a gente negligencia por coisas tão pequenas. E você começa a se afastar do corpo, começa a se contentar com uma mensagem online, começa a se contentar com uma comunhão online, com uma ceia online, com tudo online. O problema é que no céu não tem online. No céu é vivo e a cores. E se a gente não vive a vida de igreja aqui agora, não adianta a gente esperar que lá a gente vai ter comunhão com o Senhor. Se eu não quero ter comunhão com meus irmãos aqui, como é que eu vou ter comunhão no céu com meus irmãos lá? Por isso, o desvio começa de várias formas. Começa também quando a gente começa a negligenciar a oração. Tiago falou disso numa passagem anterior, como a oração é central na vida da igreja. E alguns pensam assim, eu não vou orar, eu vou pedir para alguém orar por mim. Eu não vou orar, eu sei que Deus já sabe de tudo, para que eu vou orar? E a gente começa a colocar vários dispositivos na nossa cabeça que vão esfriando a nossa fé. Então, de novo, poderia se estender por várias outras situações, mas o ponto é, existe uma verdade. E qualquer coisa que não me mantenha nesse caminho, me fortaleça nesse caminho, me direcione nessa jornada, é algo que tem potencial para me destruir e me desviar do caminho. Por mais inocente, por mais simples e neutro que possa parecer. Ninguém que tropeçou de forma brutal na fé, começou com coisas grandiosas. É sempre com pequenos errinhos aqui e ali. Pense no caso de Judas, o pior caso de todos. O que Judas fazia antes de trair Jesus? Lembram? Ele roubava. Ele usava desculpas religiosas para tentar burlar a sua falta de fé, burlar o seu egoísmo, sua cobiça. Lembra quando uma mulher pecadora quebrou um vaso de óleos preciosos no pé de Jesus? O que Judas falou? Meu Deus, um perfume tão precioso. Mestre, não seria muito melhor ter vendido esse perfume e dado muito mais dinheiro para os pobres?
Ou esse perfume abençoou um só. Pensa quando poderia ter abençoado centenas de pessoas com essa verba. Ele cuidava do dinheiro. E os autores dos evangelhos falam, ele disse isso porque era ladrão. Mas a fala dele era toda piedosa. Olha, eu não estou pensando em você, Jesus. Eu aprendi com você. Eu aprendi que é importante cuidar da família. É importante cuidar dos outros. E em nome de uma religiosidade, Judas começava já a cometer seus pequenos delitos. Tirava um pouquinho ali, mudava um número aqui, dava um relatório torto aqui e ali. Judas, ele fez milagres e muitas coisas, mas ele começou com pequenos erros, e pequenos erros levaram ele a trair e vender o próprio Messias. O problema de Judas, ele teve todo aquele romance na década passada, que Judas tinha uma expectativa de que Jesus seria um grande Messias político, então ele colocou ele numa situação de aperto, para ver se naquela hora ele agiria. Pode até ser, a Bíblia não fala isso, pode até ser, mas o que a Bíblia mostra é que esse Judas, que vendeu Jesus por dinheiro, tinha problemas com dinheiro antes. O problema de Judas não foi assim, eu tenho problemas com dinheiro e agora vou ter um grande agitador político. Não, ele queria mais. Ele olhava para o seu senhor que não cumpria aquilo que ele esperava e pensava, prefiro ter dinheiro. Vale mais do que Jesus. Vale mais do que Deus esse dinheiro que eu tenho. O problema de Judas começou com pequenos delitos, com pequenos pecados, com pequeno afastar-se. Ainda que ele estivesse no meio da comunhão, no grupo mais sagrado, mais especial que tinha na face dessa terra. E ele, lá no meio, como dizem, padeceu no paraíso. Com pequenos errinhos que levaram a um tropeço fatal e final. Por isso que Tiago nos fala, meus irmãos, se alguém entre vocês aqui na igreja, se alguém aqui se desviar da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, como que eu vou agora agir com esse irmão? Tiago vai nos mostrar que ele vai acontecer por meio de uma conversão. Ué, como é que é assim? Eu converto pessoas, não é Deus que converte? Às vezes a gente pode ter essa dúvida. Mas o ponto aqui é que a palavra converter é a ideia de trazer de volta. Simplesmente isso. Para você não ler a Bíblia como se fosse um livro de teologia sistemática, tá? Deus que salva, Deus que converte, é o Espírito Santo, tudo certo, tá? Mas pense no seguinte, o Deus que faz tudo isso faz como? Como que o Deus eterno e soberano salva pessoas? Como que Deus te salvou? Através de pessoas. Pessoas importam para Deus. Aqui, Deus poderia mandar anjos? Sim, Deus pode fazer o que quiser. Ele poderia mandar um anjo para cada pessoa nesse planeta, para o anjo pregar o evangelho da forma mais personalizada e poderosa, para convencer a pessoa na hora, com evidências, sinais e maravilhas? Pode, Deus pode fazer o que quiser. Mas o que Deus escolheu na sua infinita sabedoria, que é maior do que a sabedoria de todos os homens? Usar você, outro ser humano, pecador com problemas, para salvar outra pessoa. É Deus que salva? Sim. É o Espírito Santo que converte, convence do pecado, da justiça, do juízo? Sim. Mas quem que vai ser o instrumento do Espírito Santo para fazer isso? Você. Exatamente você. Por isso que eu acho belíssima, apesar de simples, a forma como o texto diz. Meus irmãos, se quem? O pastor? O presbítero? O diácono? Meus irmãos, se alguém. E quem é o alguém? Está cheio aqui. Um monte de alguém. O alguém é você. Muda esse alguém pelo seu nome aqui no texto. Meus irmãos, se o Gunther, no meio da comunidade, é o outro alguém aqui. É aquele que converte do versículo 20. É que eu preparei outra tradução, me confundi aqui na leitura. Mas aquele que busca é aquele que é um de nós. E quem que é aquele que se perde? É um de nós também. Então, um ponto, meus irmãos, é que aquele que vai buscar é um semelhante àquele que se perdeu. É alguém comum da comunidade. Você não precisa ter um crachá, um cargo, uma função, uma unção, alguma coisa para servir como aquele que vai buscar aquele que se perdeu. Porque o ponto do texto, no versículo 20, é que aquele que converte é uma pessoa comum da igreja. Qualquer um. Por isso que no começo do sermão eu falei, olha para a pessoa na sua frente, olha para a pessoa atrás de você. O que você faria se essa pessoa se afastasse da comunhão por tanto e tanto e tanto tempo? Porque na hora que isso acontecer, se isso já não está acontecendo, é a pessoa que na sua frente, alguns de vocês sentam sempre nos mesmos lugares. Sabe aquela pessoa que senta na sua frente e não está aqui hoje? Por que ela não está aqui hoje? Por que aquela nuca tão conhecida não está aqui hoje? Quando foi a última vez que você viu essa nuca na sua frente? Ou atrás de você, ou do seu lado? Quando isso aconteceu da última vez? E às vezes a gente fica assim, eita, eu acho que o irmão está desviado, né? E o pastor, hein? O pastor não vai fazer nada? O pastor não vai ligar?
O pastor não vai fazer alguma coisa? E sim, é minha função como pastor cuidar do rebanho. Mas você que viu também tem essa função. Porque esse texto fala, aquele que converte o pecador do seu caminho errado vai salvar ele. E esse aquele é você. Por isso que a tarefa de cuidar uns dos outros na igreja é uma tarefa coletiva. Qualquer um aqui pode fazer isso. Qualquer um aqui pode ser instrumento do Senhor para trazer alguém da morte para a vida. E essa é a forma como Tiago fala isso. Aquele que converte o pecador do seu caminho errado vai acontecer o que com ele? Vai salvar da morte a alma dele e cobrir a multidão de pecados. Então, quais são os resultados de você ser um instrumento nas mãos do Redentor? Alguém utilizado para cuidar de outras pessoas. O primeiro deles, salvar alguém da morte. E aqui a gente tem que pensar no tempo, no momento que nós estamos. Você sabe quem daqui de dentro vai para o céu e quem não vai? Você pode ter bons palpites, mas certezas, só a pessoa e Deus, e olhe lá, às vezes a gente pode se confundir. Mas a Bíblia incentiva a gente a buscar essa certeza. Você não tem como ter certeza que a pessoa do seu lado vai para o céu. Você pode ter, de novo, bons palpites, mas certeza absoluta nós não temos como ter, até o último dia. Porque Jesus nos ensina que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso que na teologia reformada nós temos a tulipe. E o último ponto da tulipe, a tulipa, do calvinismo, é a perseverança dos santos. O que essa doutrina ensina? Que todo aquele que verdadeiramente foi salvo no tempo, no espaço, por meio da pregação do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e colocou a fé em Jesus, esse, se verdadeiramente foi de Deus, esse vai perseverar até o final da jornada. Deus vai trabalhar na vida dele para que ele persevere dia a dia, até o final da jornada. Não quer dizer que essa pessoa não pode tropeçar, não quer dizer que essa pessoa não venha se desviar e depois volte, mas significa sim que um cristão vive como cristão e vai buscar viver como cristão até o último dia. Ele vai viver pela fé no Filho de Deus, dia a dia, porque essa é a evidência de que a fé é verdadeira. Por isso que na classe de catecúmenos, nós terminamos hoje nossa última aula, eu enfatizei várias e várias vezes, até acho que o pessoal ficou cansado de ouvir. Participar de uma classe de catecúmenos é relativamente fácil. Você dá o seu nome quando abrir a sala, você vem no dia certo, na hora certa, ouve, presta atenção, tenta ensaiar as respostas, passa pelo conselho, responde tudo bonitinho, fala o que tem que falar, chega aqui na frente, você acredita? Sim, acredito sim, prometo sim, e pronto. E alguns pensam que isso salva. Não salva. A profissão de fé, o batismo, a ceia, vários elementos especiais na nossa vida, da vida de igreja, são importantes, mas nenhum deles salva. Profissão de fé não salva, batismo não salva, ceia não salva, função na igreja não salva, tempo de igreja não salva, membresia não salva. O único que salva é Jesus. Só que se Jesus de fato te salva, ele faz você ser salvo e permanecer salvo e vivendo a sua salvação dia a dia até o final da jornada. Por isso que eu pego no pé dessa turma. Porque é muito fácil, a gente tem expectativas, a família, os pais, a esposa, o marido, o namorado, o pai, o tio. Nossa, eu vou professar a minha fé, eu vou ser parte da igreja. Mas você acredita nisso de verdade? Mudou seu coração? Você quer hoje congregar, fazer parte da igreja? Você quer hoje fazer parte dessa comunidade, cuidar uns dos outros? Se sim, que evidências isso tem dado na sua vida agora? Que amor você tem demonstrado pelos seus irmãos? Que comprometimento com a sua igreja local você tem demonstrado? Que fé e zelo pelas verdades da Escritura nós temos demonstrados? Talvez você que já professou há muito tempo pense assim, é verdade, hein? Mas e você? E eu? E cada um de nós que já professamos a fé um dia? Será que a gente considera a nossa fé apenas um crachá? Você é o quê no futebol? Corintiano. O que você é na fé? Cristão. Às vezes a fé é isso. Mas Tiago nos chama a tratar a fé de uma forma muito mais séria, muito mais profunda. Por quê? Aquele que não perseverar no caminho correto, aquele que não andar numa vida de salvação dia a dia, como Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é um processo diário e contínuo, no qual Deus trabalha em nossa vida. Se você não faz isso, o seu destino é a morte. Tiago que fala, se alguém não for usado por Deus para resgatar você do caminho errado, o seu destino é a morte. Ah, mas eu estava na igreja. Judas também. Ah, mas eu fiz isso e aquilo. Jesus fala que no último dia vai ter uma galera falando para ele, mestre, expulsamos, fizemos cura, pregamos, profetizamos. E ele não vai falar que é mentira. E Jesus pode até falar, é verdade, vocês profetizaram, curaram, expulsaram, fizeram tudo isso. Mas eu não conheço vocês. A gente não tinha relacionamento. Você me tratava como uma fórmula mágica, como um ídolo, igual outras religiões fazem, mas eu não era seu amigo. Eu não fazia parte da sua vida. Por isso, apartem-se de mim, para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu não conheço vocês.
aquele que não volta para o caminho certo demonstra que nunca esteve no caminho. Aquele que não volta para o caminho da verdade demonstra que são aquelas sementes da parábola de Jesus. Lembra quais são as sementes? A primeira cai na beira do caminho. Os passarinhos vêm e levam embora, um símbolo do diabo que tira a palavra de nosso coração. Depois temos as sementes que caem no meio das pedras. E não é em cima de uma pedra dura, mas é aquele pouquinho de terra, mas embaixo é cheio de pedra. A raiz até brota, sai um pouquinho de folha aqui e ali, até parece que tem vida. Mas na hora que a vida fica difícil, larga a mão. Outros são como aquela semente que cai numa terra até boa, mas cheia de espinho. Tão cheia de espinho que à medida que a planta tenta crescer, os espinhos vão sufocando. E Jesus fala que esses espinhos são as tentações da vida, as delícias desse mundo. A pessoa ama Jesus, mas também ama tanto ela mesma. A pessoa ama tanto Jesus, mas ela também ama tanto a antiga vida que ela tinha. Na verdade, a vida atual, porque nunca mudou. Jesus fala, vai aparecer vida, vai parecer que é crente, vai brotar, vai ter alguma coisa, vai ter alguma fé ali. Mas não é de verdade, é uma fé passageira, não é a fé verdadeira. O que Jesus quer de cada um de nós é que nós sejamos aquele solo fértil, sem pedras, sem ervas daninhas e sem passarinhos por perto. É aquele solo onde a semente entra e ela germina, e aquela única semente produz a 100, 30, 300 por um. Uma vai alcançar mais 10, mais 100, mais 30, e vai expandindo o reino. Uma evidência de que você de fato foi salvo, uma evidência de que você de fato pertence a Jesus, é que existe uma obra de Deus contínua na sua vida. Você pode olhar para o seu passado, olhar para a sua vida e perceber, alguma coisa mudou. Talvez não seja como o apóstolo Paulo, eu era perseguidor, blasfemo e tudo mais. Talvez você perceba assim, antes eu era extremamente egoísta, agora eu aprendi a amar. Antes eu era extremamente ressentido, agora eu aprendi a perdoar. Antes eu era totalmente ingrato, agora eu aprendi a ser grato por tudo que Deus fez na minha vida e grato pela vida que Deus me deu. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa grandiosa. O ponto é que se não houve uma mudança, não houve frutos, alguma coisa está errada. E alguns de nós se contentam com aquela declaração inicial, eu professei a minha fé, eu sou membro de igreja, eu sou pastor. Mas se não há mudança contínua, é como o Tiago diz, se alguém não tirar a pessoa do caminho errado, o que acontece? Morte da alma, perdição eterna. Por isso que eu digo isso para uma igreja, que a maior parte dos que estão aqui presentes são membros. Na verdade, todo mundo aqui já veio aqui mais de 10 vezes. Todo mundo aqui é antigo de casa. Por que eu falo isso para vocês toda vez? Primeiro, porque pode ter um visitante, na internet depois, mas também porque você que está aqui hoje pode estar se enganando. Há meses, dias, décadas, seja o tempo que for. E às vezes você até está no caminho certo, mas você está no começo de desvio. Por isso que é importante que nós constantemente chamemos a igreja, que se diz verdadeira, ao arrependimento e à fé. Porque constantemente somos tentados a nos afastar de Deus, a nos desviarmos do caminho correto. Mas também Tiago mostra uma outra consequência. Aquele que chamar o pecador do seu caminho errado, trazê-lo de volta para o caminho certo, ele, além de salvar a alma da pessoa, ele vai cobrir uma multidão de pecados. E isso aqui é algo maravilhoso, porque a ideia de cobrir é justamente aquela ideia do sangue sobre o propiciatório. Lembra do Antigo Testamento, da Arca da Aliança? Aquela arca de ouro que ficava os mandamentos de Deus, a vara de Arão, um potinho com maná? Aquela arca sagrada, ela ficava guardada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, o lugar mais santo de todos os lugares santos que existem na terra. E lá dentro, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e derramava sangue sobre a tampa da arca. Por que sangue num objeto tão sagrado? Porque é uma coisa que lembra a morte sobre um objeto tão santo, no lugar mais santo que existe na terra. Porque através do derramamento de sangue, existe o perdão dos pecados. Na hora que o sacerdote virava o sangue sobre a arca, na tampa da arca ela escorria, além de ser uma cena horrorosa aos nossos olhos, de ver a coisa mais santa suja, nós encontramos ali o perdão dos pecados. Porque o tampo da arca era como se fosse o estrado dos pés. Aqui eu tenho a plataforma aqui, que é onde eu coloco meus pés para vocês poderem me ver de longe. Na antiguidade, os reis tinham algo parecido. Eles não pisavam no mesmo chão que as outras pessoas pisavam num estrado, em um lugar especial, um lugar santo, um lugar limpo, especial para o rei. A ideia é que a tampa da arca é aquele lugar onde Deus coloca os pés, onde Deus coloca os seus pés reais. E diante dos pés do rei é oferecido um sacrifício, para que agora eu possa chegar diante dele. Porque eu sou pecador, eu tenho um salário para receber. Qual que é? A morte. Todo pecador merece a morte. Mas quando uma morte, que não é minha, é oferecida no meu lugar, agora eu não mereço mais aquela condenação. Eu tenho acesso àquele que está sentado além da condenação. E aquele além da condenação agora vê a morte no meu lugar e ele fala, perdoado. Pode chegar mais perto.
Quando o caminho que nós trilhamos até Deus, ele é pavimentado em sangue, e é uma figura terrível mesmo, nós temos acesso ao Senhor. Quando você olha para Jesus, nós vemos a arca encarnada. Na arca, nós vimos o objeto mais santo, no lugar mais santo, sujo de morte. E Jesus na cruz. O próprio Deus, em carne, nu, pendurado numa cruz, todo desfigurado de dor, cheio de hematomas, com seu corpo inchado, cortado, sangrando, gritando de dor. Nele, no mais santo, o santo, santo, santo Deus, nós vemos o sangue derramado. E esse sangue derramado de Jesus é o sangue que te perdoa. A figura aqui que Tiago fala de cobrir é justamente essa. Se alguém um dia te chamar de volta, pode isso acontecer agora, pode ser que aconteça um dia no futuro. Se quando isso acontecer, você tem que lembrar, através do meu arrependimento, da minha volta para Deus, eu estou sendo coberto pelo sangue. E coberto por esse sangue, eu tenho livre acesso a Deus. E isso serve de duas formas. Primeiro, para aquele que vai fazer o resgate, aquele que vai ser utilizado para cuidar dos irmãos, porque esse vai lembrar, eu não estou numa tentativa humana, porque às vezes a gente fica naquela coisa. Alguns já me perguntaram, pastor, como é que eu faço para chamar meu amigo que não está mais na igreja para voltar para cá? Não tem fórmula mágica, eu queria que tivesse. A gente não tem um jeitinho, faça isso, faça aquilo. Eu tenho um parente que se afastou do evangelho, como é que eu alcanço ele? Eu queria ter esse livro que explica todas as fórmulas. A Bíblia nos dá sabedoria para pensar em estratégias para cada um. Mas o ponto é que você não tem que se basear em estratégias, ainda que elas ajudem. O que tem que te motivar nessa jornada, na empreitada de buscar alguém de volta, é a confiança no sangue de Cristo, que cobre uma multidão de pecados. E aqui Tiago está aludindo lá a Provérbios 10, 12, quando fala que o ódio, ele cria ira, ele cria brigas, mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quando existe amor, a igreja vive esse amor sábio do Cristo, ela está mostrando para o mundo esse sangue que cobre todos os pecados. Por isso, com certeza você tem alguém próximo de você que não está aqui hoje. Talvez nunca esteve, talvez um dia esteve, talvez hoje esteja perto de você aqui, na sua frente, atrás do seu lado, e que você percebe que está se afastando. Saiba que o motivo, a estratégia para você alcançar aquela pessoa, a principal tem que ser o sangue de Jesus. Se o Filho de Deus morreu, se Deus morreu na cruz com seu sangue, comprou com ele pessoas de toda a tribo, língua e nação, essa é a maior garantia que você tem, o maior incentivo que você tem que ter de que não importa o pecado que a pessoa cometeu, o mais distante, por mais tempo que ela tenha se afastado, sempre há poder no sangue de Jesus para trazer a pessoa de volta. E quando ela voltar, haverá perdão, haverá redenção, haverá um apagamento daquelas coisas para o passado, ainda que elas ainda existam. Quando a gente fala que Deus lança no fundo do mar os nossos pecados, é porque Ele não vai levar mais em conta. Deus não tem amnésia. É claro que Ele sempre vai lembrar do que a gente fez. É claro que você sempre vai lembrar do que você fez no passado. Mas a consciência de um sangue que te cobre suplanta essas memórias do passado e coloca cada uma delas no devido lugar. Quando eu sei que Jesus morreu por mim e morreu pelo outro, eu posso agir com esperança. Não importa o quão suja a pessoa esteja. Há sangue que purifica, sangue que limpa essa pessoa e traz ela para a volta de Deus, para perto de Deus. Por isso, para a gente caminhar para o final dessa mensagem, lembre do seguinte, esse texto está falando para você. Você pode ser esse alguém que se afasta. Você pode ser aquele que vai resgatar aquele alguém que se afastou. O ponto de Tiago é que você olhe para o que Tiago fez com você, nesses últimos sermões que nós passamos aqui. O que Tiago fez na sua vida te provocando, te chamando, te cutucando, te chamando para permanecer no caminho. E agora você faça o mesmo com outra pessoa. Agora você leve isso para frente. Uma pergunta que eu queria deixar com a gente, pensar, é a pergunta que Deus fez para Caim. Você lembra que pergunta é aquela? Vamos lá para Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 9. O que você responderia se Deus te fizesse essa pergunta? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Se Deus te perguntar hoje, onde está teu irmão? O que a gente vai responder? Eu não sei você, quando eu li a resposta de Caim, eu lembro que eu fiquei com olhos arregalados por alguns minutos. Acaso eu sou babá do meu irmão? Essa é a resposta mais aforada que eu já vi em toda a minha vida.
e para a pessoa mais santa que existe. Mas, às vezes, na igreja, Deus pergunta constantemente para você, em cada mensagem, em cada congregação, em cada momento que você sente falta de alguém, assim: ô irmão, o filho, onde está o seu irmão? E às vezes a nossa resposta para Deus, ainda que a gente não verbalize, é: por acaso eu sou pastor? Por acaso eu sou diácono? Por acaso eu sou presbítero? Eu tenho cara de evangelista, de missionário, para ficar cuidando do outro? A gente não responde isso verbalmente, mas a gente responde com a nossa conduta. Às vezes, a gente não está vivendo a vida de igreja justamente porque nós somos um monte de Caíns. Porque a gente pensa muito no meu. Eu estou na igreja, eu estou feliz, eu estou adorando, eu estou me envolvendo com a igreja, eu estou cultuando, eu estou servindo, eu participo da ceia, eu. Só que Deus nos pergunta: onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas que hoje não estão aqui? E não é porque viajaram, estão enfermas ou algo assim que justifica, mas pessoas que se afastaram, pessoas que esfriaram. Onde estão essas pessoas? O que você responderia para o Senhor? E com isso eu queria terminar com algumas aplicações para a gente pensar. Para a gente pensar em como que a gente pode responder de forma diferente de cair nessa pergunta. Em primeiro lugar, pensando ainda em você, aproveitando esse nosso impulso egoísta. Quem que vai te buscar quando você se afastar? Quem que vai cuidar de você quando você começar a se desviar do caminho? Ou se desviar de fato? Essa pergunta é importante porque, às vezes, a gente está, de novo, muito preocupado com eu vou, eu adoro, eu sirvo, eu participo, eu batizo, eu. E eu espero que, a essa altura dessa jornada e nas pregações de Efésios e Tiago, você aprenda que o eu aqui na igreja não existe. É o nós. Mas, ainda pensando um pouquinho no eu, já que ele insiste em permanecer, quem que vai cuidar de você quando você se afastar? Será que a pessoa que está na sua frente ou atrás de você vai se dispor a cuidar de você? Será que você tem alguém aqui dentro que você pode contar? Para no dia que você ficar fraco na fé, dar aquela esfriada, ficar magoado, cometer um pecado, e começar a passar um tempo já longe, quem que vai cuidar de você? Eu espero ser essa pessoa também, mas eu odiaria, com todo o meu coração, ser a única pessoa que vai fazer isso. E como que a gente pode mudar essa realidade? Se relacionando. Desenvolvendo amizades aqui na igreja. Contando uns com os outros. E vivendo a vida de igreja uns com os outros constantemente. Sabe, às vezes a gente não sabe o nome das pessoas que estão na nossa própria igreja. Eu, desde quando cheguei aqui em 2018, eu busquei saber o nome de todo mundo. Para não passar aquela vergonha de: ô irmão, ô irmã, que é a desculpa do pastor. O pastor chama de irmão e irmã quando não lembra o nome, tá? Se eu chamava você de irmão ou de irmã, provavelmente eu esqueci do seu nome na hora. Mas, às vezes você que é membro e está até mais tempo na igreja do que eu. Eu estou aqui há vai fazer 6 anos agora. 6 anos agora, no final do ano. 6 anos. Às vezes você está aqui há 7, há 10. Você conhece o povo daqui há mais de 20. Você conhece o nome dessas pessoas? Você tem relacionamento? No dia que você faltar no culto umas 2 vezes, alguém vai vir, dessas pessoas vai chamar você? Se não, busque hoje desenvolver relacionamentos. Como que eu faço isso, pastor? Coisa simples. Conversar na saída do culto. Na hora de orar, no meio do culto, sentar um pouquinho mais perto. Antes de começar o culto, a gente tem a questão do prelúdio, né? O prelúdio é parte do culto na tradição reformada. É o momento que você está preparando seu coração para cultuar o Senhor. Nessa hora, um costume muito bonito que eu vi na igreja de Pinheiros. Junta com alguém que está perto de você, que você não costuma orar, e fala assim: posso orar com você antes de começar o culto? Coisa simples. Posso orar por você por algum motivo? Coisa simples. Participar da reunião de oração, de grupos familiares, também ajuda bastante. O ponto é, você tem que sair daquela bolha da individualidade e começar a viver a vida de igreja. Alguns dizem que é o igrejar. E você precisa fazer isso, porque no dia em que você não estiver bem, você precisa que seus irmãos cuidem de você. Você precisa que aquelas outras ovelhas do aprisco, enquanto o pastor está tentando cuidar de alguma que ainda fugiu mais longe ainda, outros possam cuidar. A igreja tem que ser uma comunidade que se pastoreia também. Eu tenho minha função principal como pastor, mas cada um de vocês aqui deve e pode cuidar uns dos outros. E precisa se engajar. Esse trabalho é meu. Porque quando eu te perguntar onde está seu irmão, você não pode falar: acaso eu sou pastor? A responsabilidade é nossa. Mas, em segundo e último lugar aqui, uma tarefa prática. Busque alguém essa semana. Pense agora, sem pressa, dá um tempinho para você pensar. Pense em alguém aqui da igreja que você sabe que não está mais frequentando, já tem pelo menos um mês. Ou alguém que Deus te deu a oportunidade de ver e presenciar, alguém que você sabe que está com problemas na comunhão, problemas de permanecer na igreja, de lidar com o pecado, alguma coisa. Pense nesse alguém. Pensa quando foi a última vez que você tentou abordar essa pessoa. Pensa qual foi a tentativa.
e tente essa semana falar com essa pessoa. Coisa simples. Pode mandar um WhatsApp. Oi, irmão, estou sentindo sua falta. De verdade, não é só jeito de falar, não. Escreve assim. Eu costumo ser bem explícito. Porque a gente costuma escrever coisa, né? Tá, tudo bem? Tudo bem. Sabe? É quase um, oi, bom dia. Vai rápido. Mas seja explícito. Olha, irmão, estou sentindo sua falta. De verdade, me preocupo com você. Eu posso te ajudar? Eu posso orar por alguma coisa? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Sabe? Se envolva na vida de alguém. Porque um dia pode ser você. Hoje é o outro. Por isso, hoje, vamos cuidar desse outro. Essa semana, fale com essa pessoa. Antes de acabar o culto aqui, se você tiver uma memória não muito boa, anota num papelzinho, no seu celular, faz um bloquinho de notas. Esta semana, falar com fulano de tal. Tenta, pelo menos. Ora antes, ora durante, ora depois. Espere ver o que Deus pode fazer através de você. Deus quer te usar também. Ele não quer usar só o pastor para pastorear, Ele quer usar cada um de nós aqui para cuidarmos uns dos outros. Por isso que Tiago fala, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Fechando Tiago, o que é para ficar no seu coração? Cuide da igreja, cuide do outro. Viva a vida de igreja cuidando das pessoas. Mas são fofoqueiras. Você já sabe o que Tiago ensina para fazer, como lidar com isso. Mas são pessoas arrogantes. Tiago te mostra como lidar com isso. São pessoas que não oram. Está doente. Tiago te mostrou como lidar com isso. São pessoas que têm problemas com a própria teologia, não sabem quem é Deus. Tiago te mostrou como lidar com isso. São pessoas que falam, são hipócritas. Tiago te mostrou como lidar com isso. Tiago nos ensinou nessa carta um manual de como cuidar de gente difícil, incluindo você. Por isso, ao final dessa mensagem, leve isso para frente, de forma prática na sua vida. Seja esse irmão que cuida de outro irmão para o benefício do corpo. Vamos orar? E assim encerramos essa série em Tiago e nosso sermão dessa noite. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que nós somos Caim na vida do nosso irmão. Nos perdoa pelas vezes em que nós terceirizamos ou transferimos a responsabilidade de cuidar de nosso irmão para outras pessoas, instituições, ou até mesmo para o Senhor. Nos perdoa pelos momentos em que nós somos Caim na vida do nosso irmão, pelos momentos em que nós somos individualistas na nossa igreja e que nós não nos importamos com a comunhão, não nos importamos com aqueles que estão ao nosso redor hoje, nesse exato momento. Senhor, nos perdoa por isso. Nos perdoa. Porque viver dessa forma é se afastar da verdade. E nós não queremos nos afastar de Ti. Nós queremos que, confrontados pela Tua luz, constrangidos pelo Teu amor, venhamos a ser trazidos para mais perto de Ti, venhamos a desfrutar da graça que nos perdoa e nos envia de volta a cuidar do próximo. Pedimos também, Pai, por aqueles que não estão aqui hoje, por motivos de pecado, por motivos de frieza, por motivos avulsos e variados que não agradam ao Senhor. Perdoa esses irmãos. Confronta o pecado que há no coração deles, mas revela a Tua graça a eles, através de nós. Nos usa, Senhor, como instrumentos do Senhor, instrumentos nas mãos daquele grande Redentor, para salvarmos outras pessoas. Instrumentos para trazer pessoas que estão cambaleando para o caminho correto e a plena saúde. Nos ajuda, Senhor, a ser bênção na vida desses irmãos. Pedimos também por aqueles que não podem vir aqui, aqueles que por motivos de doença, enfermidades, circunstâncias além da sua própria capacidade de controlar, e não podem estar aqui conosco, que esses irmãos nunca fujam do nosso cuidado, meu como pastor e de cada um aqui como irmão na fé. Não nos deixe ser negligentes, Pai, com as ovelhas do Teu rebanho, que nós possamos zelar pelo rebanho que foi comprado pelo sangue de Cristo e pastorear o rebanho de Deus da forma que agrada ao Senhor. Pedimos isso, Pai, especialmente aos presbíteros, incluindo eu, para que nós possamos cuidar do rebanho e sermos exemplo de cuidado também para a igreja, para que a igreja aprenda com o nosso exemplo a como cuidar do rebanho do Senhor. Nos ajuda nessa tarefa, porque ela vai além de nossas forças, mas não está além daquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, nos dá o Teu Espírito e Tua força, para que em tudo que fizermos, sejamos uma igreja sábia, uma igreja que vive pela sabedoria do alto, permanecendo no caminho e trazendo outros de volta para o caminho do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.